Não há mais repasse dos herdeiros no benefício do INSS. Como modificada a reforma da Previdência para a pensão por morte em 2019? Lembrando que todas as modificações já passaram a valer desde o dia 12 de novembro de 2019. A pensão por morte, para a gente entender, só para eu poder continuar aqui, é um benefício pago aos dependentes de segurados da Previdência Social que faleceram ou que tiveram a sua morte judicialmente declarada. Mas como é isso de morte judicialmente declarada? Vou colocar aqui como exemplo para vocês as pessoas desaparecidas. A justiça pode considerar essas pessoas judicialmente mortas. Então, portanto, vamos continuar o vídeo para a gente saber quem tem direito, quem são os dependentes que têm direito a receber a pensão por morte. Os dependentes são divididos em classes. Dependentes de primeira classe, que é o cônjuge, o companheiro, a esposa, o esposo, né? Filho não emancipado, aqueles menores de 21 anos de idade, ou inválido, ou que apresente uma deficiência mental, ou outra deficiência grave. A segunda classe de dependentes que pode ter acesso à pensão por morte são os pais do segurado. E ainda a terceira classe de dependentes, irmão não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido, ou que apresente uma deficiência mental, intelectual, ou outra deficiência grave. É muito interessante entender que se o segurado que falece deixando dependentes de primeira classe, os da segunda e terceira classe não recebem nada, não têm direito a nada. Então, portanto, se existem dependentes de primeira classe, no caso aqui a esposa ou filhos menores ou filhos com deficiência, os de segunda classe, os pais, os de terceira classe, os irmãos, não têm direito a nada. Se o segurado deixa dependentes da segunda classe ou da terceira classe, mas não deixa de primeira classe, então recebem a pensão por morte os dependentes da segunda classe, é pela ordem. Então, portanto, se não tem esposa, não tem filhos, quem recebe são os pais. E por fim, os dependentes da terceira classe só recebem, no caso dos irmãos, né, se menores de idade ou deficientes, só recebem em caso se não existir nenhum dependente da primeira classe ou da segunda classe. Então é por ordem. Como fica a pensão por morte com a reforma da Previdência? A maior e mais significativa aí das mudanças é sobre o valor do cálculo em todos os benefícios dessa reforma da Previdência, o que atinge as pensões por morte. A partir de agora, não existe mais pensão por morte com 100% do salário, assim como também não existe aposentadoria logo de início com 100%. Né? Tem que se atingir um valor escalonado, no caso, para você ter acesso a 100% do benefício. Depois de 20 anos de contribuição, a cada ano é somado aí 2%. As mulheres a partir dos 35 anos de contribuição e homens 40 anos de contribuição, com a idade mínima, 62 anos mulheres, 65 anos homens, têm acesso à aposentadoria por idade. Mas a pensão por morte não é mais 100%. A pensão passa a ser metade do valor que essa pessoa receberia de aposentadoria se estivesse viva. Então, a pensão por morte, veja bem, é metade do valor, é 50% do valor que a pessoa receberia se estivesse viva na forma de aposentadoria. É feito um cálculo para saber qual seria o valor da aposentadoria da pessoa que morreu e, no caso, o pensionista, né, que vai receber a pensão por morte aí, tem direito a metade daquilo, né, para receber da pessoa que recebeu. Ou 50% aí do valor que teria direito de receber se fosse, então, portanto, a pessoa se aposentar quando faleceu antes de ter acesso à aposentadoria. Se a pessoa já é aposentada, portanto, o beneficiário tem direito a 50%. Então, vamos lá. Além do valor da cota mínima de 50%, são adicionados a esses valores de pensão por morte 10% de cada dependente que o segurado
deixa ao falecer. Então, além de 50% daquilo que seria a aposentadoria da pessoa, ou que ela iria receber, ou que ela já recebia quando morreu, portanto, é adicionado 10% para cada segurado deixado. Vamos lá. Portanto, aí nós podemos dizer o seguinte: para ter direito a 100% do valor, é preciso ter 5 dependentes da mesma classe. Como eu disse lá no início do vídeo, é dividido em 3 classes, né? Para ter 100% do valor que essa pessoa receberia relacionado aí à pessoa que morreu, 5 dependentes. Não existe outra maneira. Para ter 100%, para receber 100% do valor da pensão por morte de agora em diante, que seria equivalente ao que a pessoa receberia se estivesse aposentada ou que já se aposentou, quando morreu deixou um valor, é metade, mais 10% de cada dependente. Para ter acesso a 100% do salário que aquela pessoa que morreu deixou, só se houver 5 dependentes da mesma classe. A maior mudança é que o repasse dessa cota de pensão por morte na reforma da Previdência mudou, acabou. A reforma da Previdência não existe mais repasse. Mas como assim? O que é esse repasse? Vamos falar para vocês. Na medida em que os dependentes deixam de ser dependentes, ou seja, não recebem mais a pensão por morte, ou porque se tornaram maiores de idade, né? Ou então faleceram, a pensão vai sendo simplesmente diminuída de forma proporcional. A esposa recebe metade do benefício do falecido, mais 10%, porque ela é uma dependente, são 60%. Só que, vamos supor que ela tinha, vamos dizer lá, mais 4 filhos, mais 4 dependentes. Esses dependentes, então, daria acesso a 100% aí, como são 5 dependentes contando com a esposa, 100% do benefício da pessoa que faleceu ali, recebe 100%. Só que aí um filho fica maior de 21 anos, outro filho já fica maior de 21 anos, já perdeu, um filho morreu, perdeu, aí outro filho ficou maior de 21 anos, ou seja, essas pessoas deixaram de ser dependentes. Isso não passa para a viúva, não, de forma alguma. Então, portanto, não há mais repasse da pensão. A viúva, quando todos os outros dependentes pararem de receber, ou porque se tornaram maiores de idade, ou então porque faleceram, simplesmente não são mais dependentes, a viúva vai continuar recebendo a metade do benefício, mais os seus 10%. Não existe mais repasse. Por que eu estou trazendo isso para vocês? É que antigamente, por exemplo, morria a pessoa, se recebia a pensão por morte. Recebendo a pensão por morte, a viúva e um filho, ela recebia metade e o filho menor de idade recebia metade. Quando esse filho tivesse a sua maioridade, 21 anos, não fosse mais dependente, essa metade passava para a viúva e a viúva recebia 100% do benefício. Isso não existe mais. Não existe mais esse repasse dos herdeiros na pensão por morte. Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários desse canal. Eu sou Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Eu peço um favor para você, já se inscreve aqui para eu continuar dedicando um pouco do meu tempo para esclarecer essas dúvidas para vocês. Compartilhe nas redes sociais com pessoas que também tenham dúvidas. Já deixa o like, quer receber os nossos vídeos, ativa o sininho das notificações. Hoje é dia 20 de novembro de 2019. Essa informação eu tirei do site do governo federal. Não existe mais repasse de pensão. As pessoas que vão deixando de ser pensionistas ali, beneficiárias daquela pessoa que morreu, não passa para a viúva, simplesmente é diminuído de forma proporcional a pensão. Vão deixando de ser dependentes, vai deixando de receber, é menor o valor. A partir de agora, a pensão por morte é metade daquele valor que seria a aposentadoria se a pessoa estivesse em vida. Aí existe todo um cálculo que é feito sobre as novas regras da reforma da Previdência. Não repassa mais, não existe mais como repassar o que era pensão por morte. Quando o beneficiário deixa de ser beneficiado de pensão, não passa para a viúva. Ou se for para o menor incapacitado, não repassa, tá? Agora é metade do benefício. Tudo bem, acabou o vídeo, beleza? Fica a dúvida.
Mas metade do salário mínimo? Não, gente. Isso aqui, essas regras são para quem ganha mais do que o salário mínimo. Esses cálculos de benefícios são para quem ganha mais do que o salário mínimo. Se a pessoa, no caso, faleceu, recebia salário mínimo, vai deixar 100% do salário mínimo para a viúva. Os cálculos são escalonados de acordo com o salário. Quanto maior o salário, aí vai fazendo as porcentagens. Então, a pessoa que recebe salário mínimo é salário mínimo. Isso aí não tem jeito, tá? Salário mínimo é salário mínimo, ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Esses cálculos referentes à metade do salário, benefício, mais 10%, são para quem recebe mais do que o salário mínimo, tendo como limite o salário mínimo. Ninguém pode receber menos do que o salário mínimo, segundo a Constituição brasileira. Vou ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Hoje é dia 20 de novembro de 2019. Muito obrigado. Eu espero ter esclarecido a respeito de não haver mais repasse de herdeiros de benefício do INSS. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.